Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para o estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Nós estamos no quarto trimestre de 2024 e vamos estudar nesta semana a lição número 5. Espero que as primeiras 4 lições tenham oferecido a você uma oportunidade muito especial de compreenderem melhor a missão do Senhor Jesus, a sua divindade e o seu propósito de salvação para toda a raça humana e para mim e para você também. Quero estimular você a se inscrever no link que aparece aqui na nossa tela. Ao fazer isso, você receberá no seu WhatsApp o acesso direto para conectar-se com a lição e também vai receber as novidades e informações especiais da Safeliz. Sempre que você se comunicar com a Safeliz, mandando o seu comentário, fazendo um pedido de oração, saiba que toda essa sua ação é extremamente respeitada e considerada pela Safeliz. Há um grupo de intercessores que ora em favor dos pedidos de oração. Também quero estimular você a compartilhar a lição com outras pessoas, com outros grupos, para que, da mesma forma como nós, eles também sejam ricamente abençoados. Antes, então, de entrarmos no estudo da lição desta semana, quero convidá-lo a uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por teus cuidados e bênçãos. Te peço agora, Senhor, que nos conduzas no estudo da lição desta semana. Abre nosso entendimento, dispõe o nosso coração e dá-nos, Senhor, a alegria de pormos em prática aquilo que estivermos aprendendo. Nós oramos e agradecemos na certeza de que o teu Santo Espírito nos conduzirá e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O título já mencionado da lição, o testemunho dos samaritanos. E o verso para memorizar encontra-se no capítulo 4 de João 42 e diz assim: E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós vamos considerar de forma mais detalhada este testemunho, esta reação dos samaritanos na lição da quinta-feira. Indo agora para a nossa introdução, quero recordar a introdução da lição da semana passada. Em diálogo com a minha esposa, ela falou do quão importante foi o destaque que foi dado na introdução da lição número 4 da semana passada, acerca das evidências da divindade de Jesus. Eu compartilho com vocês a nossa conversa, o resultado desse diálogo entre minha esposa e eu. Primeiro, a divindade de Jesus se demonstrava em parte, primeiramente, por aquilo que ele falava a respeito de si mesmo, especialmente conectando a sua missão ao que estava dele profetizado no Antigo Testamento. Então, as palavras de Jesus em conexão com a Bíblia. Segundo, os milagres, os quais João chama de sinais, também ajudavam a abrir o coração das pessoas para crerem em Cristo como o Filho de Deus. Também destacamos o testemunho do Pai, em algumas ocasiões, o testemunho que Deus o Pai deu a respeito de Jesus, especialmente ali no batismo e em outras situações. E quarto, destacamos o testemunho das pessoas, conforme estudamos na semana passada e como vamos estudar agora, o testemunho da mulher samaritana e dos samaritanos. Esses 4 elementos combinados, sem dúvida nenhuma, constituíram uma grande fonte de realidade para aqueles que conviveram com Jesus no seu tempo e para nós hoje, de que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, plenamente divino e plenamente humano. Nesta oportunidade, nós iremos então considerar a relação de Jesus com essa mulher samaritana. Só lembrando que samaritanos e judeus não tinham nenhum tipo de conexão, de comunicação e de interação. Unicamente para questões comerciais, em último caso. Os judeus consideravam os samaritanos piores do que os romanos, porque eles haviam sido retirados do seu território, levados para o território da antiga Síria, e gente de outros povos haviam sido trazidos pessoas haviam sido trazidas para ocupar ali o espaço do Reino do Norte, das 10 tribos. Então houve uma mistura de raças e uma mistura de religião. Eles misturaram o judaísmo com o paganismo, já não havia mais pureza na descendência, e isso era suficiente para rejeição
ódio, preconceito total dos judeus em relação aos samaritanos. Além disso, quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, esses samaritanos já misturados, essa mistura de gente, se opôs à reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Nós conhecemos a história. Mais ainda, eles erigiram um templo no Monte Gerizim, mas esse templo foi destruído por João Hircano em 128, ou seja, criaram uma concorrência com o templo de Jerusalém. Tudo isso afastava os judeus dos samaritanos. Eles não aceitavam pedir favores, porque isso os judeus pedir favores aos samaritanos, porque isso os colocaria na condição de devedores, e nem aceitavam receber favores dos samaritanos, porque isso poderia conduzir a uma proximidade, o que eles não aceitavam de forma nenhuma. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, intencionalmente ele inclui aí um samaritano, e o escriba que havia perguntado a Jesus a respeito de quem era o próximo, Jesus devolve a pergunta, e eu imagino com que constrangimento aquele escriba deve ter respondido meio que balbuciando, meio com os dentes cerrados e boca meio fechada, do samaritano. Então, havia um ódio, uma aversão total. E é nesse contexto que nós vamos chegar ao Poço de Jacó, ali ao pé do Monte Gerizim, nas proximidades de Siquém e Sicar, e vamos ver o que acontece, um dos relatos mais emocionantes. Vamos ver como é que Jesus se põe em contato com uma mulher de uma vida complicada, e isso tudo certamente nos levará a ter uma compreensão mais alargada do amor, da misericórdia, da compaixão e do grande anseio que Jesus tem de salvar todas as pessoas. Aqui colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando agora para a lição do domingo, que tem como título o contexto do encontro, nós vamos lembrar então que havia nos dias de Jesus duas rotas para os judeus circularem entre Galileia e Judeia e Galileia. E a lição começa, o capítulo 4 começa a nos dizer que houve ali uma situação, uma intriga, uma desavença. O verso 1 nos diz que o Senhor veio a saber que os fariseus estavam fomentando ali algum tipo de desentendimento entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus acerca de quem batizava mais. E Jesus, então, somado com outras circunstâncias, com uma situação já que se tornava hostil para ele na Judéia. Vamos lembrar que Jesus devia estar aí aproximadamente com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses desde o seu batismo. Então, com raras idas à Galileia, Jesus dedicou esse primeiro momento do seu ministério na Judéia. E é interessante lembrar que Mateus 10, 23, na orientação que Jesus deu para os discípulos quando foram enviados para a sua missão, ele disse, olha, se vos perseguirem num lugar, vocês vão para o outro. Jesus sentiu que a situação estava ficando crítica e ele se afasta, não por medo, não por covardia, porque ele tinha um foco maior, ele tinha uma missão em vista. E permanecer ali na Judéia poderia precipitar reações muito mais exasperadas da parte dos judeus fora do seu tempo. Então Jesus se afasta, ele vai para a Galileia. Ele poderia ir para a Galileia margeando o Jordão, passando ali no Vale do Jordão, subindo até as proximidades do Mar da Galileia e então entrando ali na região central da Galileia. Ou ele poderia ir pelo centro, passando pela Samaria. Esse trecho passando pela Samaria encurtava a viagem em aproximadamente 50 quilômetros. Pensando em dias em que se andava a pé, 50 quilômetros era muita coisa, mas eu tenho a plena convicção de que Jesus elegeu esse caminho por Samaria, porque certamente ele já tinha em mente encontrar a mulher samaritana e levar a ela a água da vida que nós vamos considerar nesta lição. Então, esse é o contexto que fez Jesus sair da Judéia indo para a Galileia, e chegando ali a esse poço, os discípulos saíram e deixaram Jesus ali sozinho e foram até a vila próxima ali de Sicar para comprar alimento. A Bíblia diz que era a hora sexta, supõe-se que isso
refira-se ao meio-dia. Ellen White faz esse comentário e Jesus está ali cansado, viagem longa, com sede, com fome, com todas essas reações naturais de quem era verdadeiramente filho do homem, de quem era verdadeiramente humano. Então Jesus está ali, chega a mulher, vindo com seu cântaro, um horário incomum, não era usual, por isso ela chega sozinha. As demais mulheres costumavam ir ou nas horas iniciais do dia, ou nas horas mais próximas ali ao pôr do sol, porque o calor era menor. E ela então vai sozinha, e nós já vamos entender, nós que conhecemos a história desde o princípio, conhecemos o final desde o princípio, já sabemos, nós vamos comentar isso depois. Ela vai nesse horário porque ela não queria amoração, não queria ser incomodada. E quando ela chega nesse poço, ela encontra Jesus. Ela, claro, percebe que Jesus é um judeu, ela é samaritana, não haveria diálogo, mas Jesus quebra o silêncio e pede água para ela. E ela se admira, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, não havia contato. Mas Ellen White faz uma ponderação no desejado. Aliás, amigos e irmãos, eu gostaria de estimular você, não importa a edição que você tenha do desejado, eu quero estimular você, leia o capítulo 19, que tem como título Junto ao Poço de Jacó. Encontre um tempinho, mesmo que você espace essa leitura para além dessa semana, é um dos capítulos mais lindos da escrita de Ellen White. Ela diz que no Oriente, a água era chamada o dom de Deus, e dar de beber a um sedento viajante era um dever, então ninguém podia negar. Então Jesus, se ele tivesse oferecido os seus préstimos à mulher para tirar água do poço, ela teria rejeitado e o diálogo estaria encerrado ali mesmo. Mas Jesus não oferece favor, ele pede um favor e pede água, algo que ninguém podia negar na cultura oriental. E ela, mesmo assim, ela se admirou. Então, a primeira impressão que a mulher tem de Jesus é de um judeu, um homem simples pelos seus trajes, sua aparência, um judeu comum, viajando, cansado, com sede. Essa é a primeira imagem, o primeiro registro. Guardem essa imagem, a imagem que ela teve de Jesus, um judeu viajante. E aqui nos é dito, os autores fazem uma comparação com Nicodemos, que Nicodemos, ele se escondeu na noite para ter um diálogo com Jesus e pediu que Jesus o encontrasse escondido. A mulher também estava se escondendo do público em geral, dos demais, mas ela se escondia comparecendo publicamente a um espaço público num horário em que ninguém aparecia. Então, a primeira semelhança entre Nicodemos e a mulher samaritana é destacada aqui. E, finalmente, a lição suscita essa pergunta: por que ela estaria indo esse horário buscar água, né? O que aconteceria com ela, o que se passava na vida dela para que ela fosse ao poço nesse horário? Então, aqui a gente vai pondo um ponto final na lição do domingo e vamos avançar para a segunda-feira. Na segunda-feira, então, nós vamos ver a continuidade do diálogo de Jesus com a mulher samaritana e vamos mais uma vez relembrar essa indisposição, esse ódio que havia entre as duas raças. E Ellen White, ela faz extraído também desse mesmo capítulo, ela faz aqui uma afirmação que o ódio existente entre judeus e samaritanos bloqueava a mulher de prestar o favor, mas era a água que Jesus estava pedindo. Isso seria a única exceção, mas esse ódio, essa animosidade, ela impedia. Mas, assim como aconteceu com Nicodemos, Jesus também sabia o que ia no coração dessa mulher. Jesus sabia. E quando Jesus, então, pede água para ela e ela reage assim, olha o que Jesus, então, respondeu. Verso 10. Eu acho isso aqui uma das coisas mais lindas dessa história. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela então respondeu, verso 11, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde está essa água viva? Olha que coisa interessante. E aqui mais uma comparação com Nicodemos. Da mesma maneira que Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo,
E ele então replica a Jesus: como sendo eu velho poderia voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Veja, Jesus está falando de um contexto espiritual e Nicodemos reage com um raciocínio natural, material, vamos assim dizer. Aqui Jesus está falando de uma água viva num tom e numa ênfase espiritual, e a primeira reação dela é a reação material. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, não nos esqueçamos, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Há muitas pessoas que não se encontram na igreja, que são infelizes, que não conseguem ver a beleza da igreja para além das falhas e defeitos humanos, não conseguem olhar a igreja como sendo uma instituição divina e apenas humana, é porque julgam as coisas da igreja com o raciocínio material. Olham para as coisas da igreja com a visão material. Nós precisamos lidar com as coisas da igreja, com as coisas da palavra de Deus, com as coisas da Bíblia, com os ensinamentos das Escrituras e do Espírito de Profecia, com visão espiritual, com sentido espiritual. Nicodemos e a mulher reagem da mesma maneira. E Jesus diz: olha, se você soubesse, você é que me pediria água. Então, ela continua: será que você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Então, Jesus, ele não discute, ele não entra. Olha o que ele afirma no verso 13. Quem beber desta água, referindo-se à água do poço de Jacó, tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Olha que Jesus despertou, mas ela ainda continua com o raciocínio material. Ela diz: Senhor, então, onde está essa água para que eu não precise mais aqui buscar essa água? Certamente, a ida ao poço era para ela um motivo de constrangimento. E nós já vamos entender isso. Então, ela ainda não está entendendo a dimensão espiritual do diálogo com Jesus, daquilo que Jesus estava falando para ela. Então, ela pede no verso 15: Senhor, me dá desta água, para que eu não mais tenha que voltar aqui. Então, agora Jesus vai direto, ela é uma seta aguda no coração da mulher. Ele diz: então, vai lá, chama o teu marido, para que eu e venha com ele aqui, para que eu possa dizer para você como encontrar essa água. Isso surpreende a mulher. E ela então disse, não tenho marido. Aí Jesus disse: eu sei que você não tem marido. Você já teve 5 maridos. E este homem com quem você vive hoje também não é teu marido. E isso chocou a mulher. Foi um tremendo choque para ela ouvir essas palavras de alguém estranho que sabia exatamente em que situação ela se encontrava. E era por isso que ela tinha esse constrangimento todo de não estar. Ela era mal falada, as outras mulheres a viam com maus olhos e certamente com crítica, com dureza de coração. Certamente, se ela fosse em horário onde estariam outras mulheres, ela se sentiria julgada, condenada, executada. Aqui, irmãos, cabem muitas lições. A primeira, para nós não devemos julgar ninguém. Por mais que nós pensemos e achemos que sabemos da condição de uma pessoa, por mais que os frutos da vida de uma pessoa sejam frutos de pecado, de escolhas ruins, não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar. Segundo, como é que Jesus olha para as pessoas? Veja, era uma mulher de moral duvidosa, uma pessoa indigna, e Jesus está ali, porque Jesus se aproxima dos indignos. Será que você e eu nos achamos dignos demais? Merecedores da presença de Jesus? Talvez essa nossa percepção nos afaste de Cristo. Mas o senso de indignidade daquela mulher despertou em Cristo misericórdia, compaixão. E interessante que a lição da segunda-feira termina fazendo alusão a 2 passagens do Velho Testamento, do Antigo Testamento, Jeremias 2,13 e Zacarias 14,8, referindo-se à água como uma ilustração de salvação. Em Jeremias, o povo de Israel, eles deixaram um manancial de águas vivas, as instruções, os ensinamentos, a adoração que Deus havia ensinado, para cavar cisternas rotas, onde a água escapava e ficava uma água impura, difícil de se tomar. Eles preferiram a água da cisterna rota. Também Zacarias faz uma
uma profecia com respeito ao pós-exílio, o que aconteceria, a água correria de Jerusalém para salvação a todo mundo. E o próprio Jesus, então, no verso 14, destacando, ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Que coisa linda! De que fonte nós estamos bebendo, meus irmãos? Será que estamos bebendo da fonte limpa, de água viva, que o Senhor Jesus nos oferece? Sabe, irmãos, eu tenho me preocupado demais com muitos dos nossos membros, muitos dos nossos irmãos, indo beber em cisternas rotas, deixando de mitigar a sua sede na palavra de Deus, que é a água pura, deixando de beber a fonte pura dos escritos do Espírito de profecia, a manifestação moderna do dom profético, para embebedar-se, para tentar matar a sua sede com as águas da cisterna rotas. Esta lição nos leva, queridos irmãos, a uma reflexão sobre qual é a fonte de água que nós estamos utilizando para mitigar a nossa sede. Com este pensamento, então, pomos um ponto final aqui na lição da segunda-feira. Avançamos agora para a lição da terça-feira, retomando então o ponto em que a mulher diz: Senhor, me dá dessa água, né? É o próprio título da lição da terça-feira. E mais um texto do Antigo Testamento é trazido aqui, Ezequiel 36, 25 a 27, mais uma reflexão acerca desta água pura, e o texto diz aqui, eu vou pedir até para a produção reproduzir aí em caracteres o texto de 36, Ezequiel 36, 25 a 27, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Aqui, esta aspersão de água tem a ver com a obra do Espírito Santo na nossa vida. Que coisa linda! O Espírito Santo trabalha em nosso coração, representado aqui pela água, simbolizado pela água, essa aspersão da água, a ação do Espírito na nossa vida para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos conduzir à fonte de água limpa, para tirar de nós o coração de pedra, nos dar um coração de carne. Isso também está em conexão aqui com a água. E interessante que, mais uma vez, a lição, os autores vão trazer uma comparação entre Nicodemos e a mulher samaritana. E aqui eles repetem esse ponto, a reação humana, material de Nicodemos: como pode alguém nascer de novo? E a mulher: como que você vai tirar dessa água? Mas quando Jesus ofereceu água viva a essa mulher, ela entendeu que fosse uma água literal. Ela raciocinou que Jesus estava lhe oferecendo uma opção que evitaria que ela fosse ali por causa do constrangimento que ela passava em expor-se publicamente. Mas aí, quando Jesus toca no ponto do seu marido, e ela diz: eu não tenho marido, Jesus então diz a ela, isso abriu um espaço no seu coração, mas por uma razão muito especial. Ao Jesus apresentar a ela a sua condição de vida não adequada, não conforme com os princípios e com os mandamentos, Jesus fez isso sem julgamento. Jesus fez isso sem condenação. Ela sentiu nas palavras de Jesus compaixão, amor, consideração, amizade. Sabe, irmãos, se você apenas tem verdades como letra fria, com palavras endurecidas para mostrar o erro de alguém, seja do seu filho, de um jovem, de um adolescente ou de uma pessoa outra, guarde suas palavras, dispense suas palavras. Se você conseguir misturar estas palavras com estes sentimentos, com estas emoções com as quais Jesus mistura suas palavras para dirigir-se à mulher, você falou bem, você não tem marido, esse homem que você está não é seu marido, você já teve 5. O Desejado nos diz aqui, irmãos, que o seguinte: coisa alguma, de tudo que estiver em contato, que a mulher tivera contato até então, despertar o seu coração para algo mais elevado. Jesus a convenceu de ler os segredos de sua vida, mas sentiu que ele era seu amigo, compadecendo-se dela e amando-a. Olha que coisa linda, que coisa mais linda, espetacular. Não se destacou
para a mulher, o fato de Jesus apenas saber o que já era muito, isso é um sinal. Mas mais importante desse sinal foi a forma como Jesus se expressou. E nesta discussão abrupta que mudou, então, com isto Jesus abre uma avenida no coração desta mulher. E qual foi a reação dela? Ela responde dizendo da seguinte maneira, verso 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Segundo estágio da conversa. No início da conversa, apenas um judeu simples, viajando, com roupa simples, sentado junto ao poço, cansado, com fome e com sede. Segundo estágio, vejo que és profeta. Olha que coisa. Duas percepções. E agora então, ela tenta fugir. Assim, vamos pôr um ponto final aqui na lição da terça-feira e vamos avançar para a quarta-feira, quando Jesus vai se revelar a ela. Talvez o ápice da lição desta semana, o ápice 1. O ápice 1 e o ápice 2. Vamos considerar aqui a revelação de Cristo como Messias, o ápice 1, e depois o que acontece, o desdobramento desta revelação, a reação que ela tem, que nós vamos, e a busca que ela faz dos samaritanos, o ápice 2. Então vamos considerar aí o diálogo dela com Jesus. Da mesma forma, como mais uma comparação, como Nicodemos tentou fugir do enfrentamento com Cristo, quando Jesus demonstrou claramente para ele que ele, sendo um mestre de Israel, necessitava de conversão, e ele tentou reagir. Aí Jesus caminhou pelas declarações lindas do sentido de todo o sistema cerimonial que desembocaria em Cristo quando ele seria levantado da terra, que ele havia vindo para a salvação. Então, Nicodemos teria que entender que ele precisava aceitar Jesus como Messias Salvador, como Messias sacerdote, como Messias rei, mas também como Messias vítima substitutiva, aquele que iria substituir o pecador para dar salvação. A mulher também tenta agora fugir e começa um diálogo sobre adoração. Os judeus adoram lá, dizem que é lá, nós adoramos aqui. E aí Jesus disse, mas mulher, isso não é o mais importante, porque Deus é espírito e ele busca. Deus não está buscando um lugar, ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, essa questão do lugar de adoração, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa envolvida aí, e isso é muito forte até hoje para nós. E lembrando-nos que nos dias da Reforma, uma das ações de libertação, a Reforma foi um movimento libertador, uma dos elementos de libertação é que a pessoa não estava mais obrigada a ir ao templo e depender do sacerdote para chegar-se a Deus. Ela poderia dirigir-se a Deus em qualquer lugar. Então, essa é uma luta milenar acerca da nossa compreensão de adoração. O templo não é um lugar exclusivo onde nós podemos nos comunicar com Deus. O templo é onde Deus está e nos abençoa de forma congregacional e especial, mas nós podemos nos dirigir a Deus e estar com Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância. E Jesus trata desses assuntos com ela, está preparando o terreno e vai dizendo que o Pai, que é Espírito, que Deus é Espírito, que é verdade, ele vai procurando esses adoradores, não importa onde eles estejam, se esteja numa pequena vila da Samaria, se mesmo que seja uma mulher indigna que tenha tido uma vida atrapalhada e vive ainda uma vida atrapalhada, ou se está em outro lugar, não importa, ele está procurando os verdadeiros adoradores. E ela sentiu, irmãos, pela primeira vez, que alguém lhe dava uma oportunidade. Ela sentiu que alguém lhe dava voz, lhe dava espaço, não lhe oprimia, não a considerava inferior, indigna, porta fechada para ela. Que coisa linda. Irmãos, eu tenho pensado nisso. Será que a minha atitude abre portas, estabelece pontes, ou fecha portas, cria barreiras, cria muros? Veja, Jesus, ele descortinou todo um mundo de oportunidades. E quem era? Esta era uma mulher pecadora, talvez com um estilo de vida pior do que 99,9% de todos nós que estamos aqui, uma vida imoral, sem princípios, mas alguém que estava machucada por dentro e que ansiava por salvação, ansiava por perdão, por libertação. Será que a nossa conduta, a nossa postura como crentes, seja na igreja ou fora da igreja, estabelece essa abertura para as pessoas?
Ou nós estamos sendo trava, tranca, fechadura, impedimento? Então, quando ela reage dizendo assim, eu sei que quando vier o Messias, ela responde verso 26, ele então vai nos esclarecer tudo isso. E aí Jesus então, verso 26, ele disse, mulher, eu sou o Messias, eu que estou aqui falando com você, sou eu. Não é outro que vai vir, sou eu. Com tudo que havia passado entre eles nesse diálogo, Jesus preparou o coração dela para dar esse testemunho. E ela creu, irmãos, ela creu. E aqui nos dizem da sua reação imediata, não é? E os autores fazem ainda antes de comentar da reação dela, os autores fazem aqui um registro muito interessante, dizendo que em todos os 4 evangelhos, essa foi a única vez em que Jesus se declara aberta e explicitamente que ele era o Messias. Ele fez declarações em outros momentos, mas nunca tão aberta e direta como esta vez. Nunca tão aberta e direta como esta vez. Ele deu sinais da sua identidade divina, demonstrando o seu conhecimento a respeito da vida oculta dela. Ele deu demonstração com sua postura, com suas palavras. Ele, combinando com os 4 itens que eu mencionei no início, ele não somente fez um sinal revelando a sua vida, que ele não poderia conhecer, era de fora, um estranho, mas suas palavras e a forma como ele se dirige a ela, tudo preparou o caminho. E nesse momento, então, o texto nos diz que os discípulos estavam chegando. Os discípulos estavam chegando. E quando os discípulos chegaram, viram ainda Jesus conversando com a mulher, não falaram nada, não se atreveram a perguntar. E a lição, então, agora faz uma observação, o verso 28, que eu acho também isso fantástico. É o início do ápice 2. Então, o ápice 1 é a revelação de Cristo como Messias à mulher, e o ápice 2 são dois eventos, né? Em 2 partes. A primeira, ela deixa o cântaro e vai à cidade. O fato dela deixar o cântaro significava 2 coisas. Eu estou entrando um pouquinho na lição de quinta, mas ainda estou na quarta-feira e já vou pôr um ponto final aqui para a gente ir para a quinta. Tem 2 significados. Primeiro, que ela iria voltar. E segundo, que ela havia deixado de lado a sua necessidade imediata, o seu interesse imediato por algo maior. E vamos descobrir o que era esse algo maior. Aqui pomos um ponto final na lição da quarta-feira. Vamos então agora avançar para a lição da quinta-feira. E olha que coisa interessante, como é que eu começo essa lição? Os discípulos foram à vila buscar comida. Quando eles voltam, vem Jesus conversando com a mulher, não perguntam nada, vem a mulher saindo e ela deixou o cântaro lá. Oferecem comida para Jesus e Jesus responde, não, eu estou satisfeito, eu já estou feliz, eu só tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade do Pai. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu ainda não desenvolvi uma espiritualidade tal que eu possa dizer isso. Eu ainda gosto de uma comidinha, gosto de um almoço, de uma jantinha, de um bom pequeno almoço, de um bom café da manhã. Ainda preciso disso. Mas Jesus surpreende dizendo, olha, a minha comida fazia a vontade do Pai. Ele tinha algo maior. A satisfação de Jesus foi tão grande que o seu cansaço, a sua sede, a sua fome foram saciadas com aquele diálogo com a mulher. Que coisa impressionante. E Jesus, então, ele menciona alguma coisa sobre aqui no verso 35, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa, eu, porém, vos digo, erguem os olhos, e vejam que os campos já estão branqueando. Claro, aqui o comentário é que os campos estavam em processo de maturação, ainda não era tempo, faltavam 4 meses. Muito possivelmente, de acordo com as compreensões das estações dos tempos, eles estavam ali no final do ano, dezembro aproximadamente, talvez início, meio de dezembro, e Jesus faz esta reflexão, né? E quando Jesus diz que
que o ceifeiro, ele vai recebendo a sua recompensa, e ele diz, olha, é verdadeiro aquele ditado, um é o semeador, outro é o ceifeiro, e eles, ó, vocês vão semear aquilo que não, vocês vão colher aquilo que não semearam. Muito possivelmente Jesus se referia ao trabalho dos discípulos, que muito daquilo que os discípulos iriam colher, estava sendo semeado agora por Jesus. Quando Jesus está dizendo isso, e esse diálogo vai transcorrendo, a mulher está voltando com os samaritanos. E aqui vem um ponto que é o ato 2 do ápice 2, né? O ato 1 é a mulher indo com o cântaro, deixando o cântaro e vai. Chegam os discípulos e agora uma multidão, não sabemos quantas pessoas, se 10, 20, 30, 50, não importa. A mulher está trazendo. Veja, os discípulos foram a Sicar e eles consideraram aquelas pessoas indignas, apenas uma relação comercial fria, preconceito, nenhuma oferta de salvação, nenhuma oportunidade, nenhuma palavra de salvação, absolutamente nada. Os discípulos voltam apenas com aquilo que eles queriam para a sua alimentação e nada mais. A mulher volta com um grupo de pessoas para serem alvo da atenção de Jesus e ouvirem as palavras de Jesus. Que coisa maravilhosa! Que lição linda! E agora então eles pedem que Jesus fique com ele e alguns dias, e Jesus nos é dito, ele ficou 2 dias. Muito possivelmente Jesus ficou o restante daquele dia e mais o dia seguinte. Ele deve ter se hospedado com esses samaritanos, comeu com eles, ficou com eles. E eu fico imaginando como que os discípulos reagiram a tudo isso. Era sem dúvida nenhuma uma lição, uma forte lição que Jesus estava dando para os discípulos, que eles tinham que olhar para além do preconceito, eles tinham que olhar para muito mais além das barreiras culturais para poderem pregar o Evangelho. E agora, a mulher, que elemento ela usa para pregar? Ela disse o seguinte, eu encontrei alguém que me disse tudo quanto eu já fiz de errado. Irmãos, você já pensou em dar um testemunho dessa maneira? Usar a sua vida torta, os seus pecados, para dizer, olha, eu encontrei alguém que me disse tudo quanto eu fiz de errado, só que ele não me condenou, ele não me julgou. Ele me demonstrou carinho, compreensão, paixão, amor, perdão. Eu estou aqui para compartilhar. Ela então faz uma pergunta, não será ele porventura o Cristo? Ela já tinha certeza que ele era o Cristo, o Messias. Lembramos agora, um judeu viajante, um profeta, agora o Cristo, o Messias. Ao dizer isso para os seus irmãos, aos seus vizinhos, não é que ela duvidava que Cristo, é como se Filipe estivesse dizendo, como disse a Natanael, vem e vê, olha, venham comprovar vocês se ele de fato não é o Cristo. Eu tenho certeza, mas comprovem vocês. Então, quando eles vão até Jesus, aí vem o verso 42, que foi o objeto do nosso verso para memorizar. Eles diziam à mulher, agora já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que coisa interessante. Ellen White faz um comentário nesse mesmo capítulo. E Jesus estava saindo da Judeia, onde ele fizera muitos sinais. E o que é que ele colheu? Só o endurecimento do coração. Só a rejeição, dureza. É claro, eles depois, mais tarde, aceitariam. Mas naquele momento, hostilidade, dureza. Jesus não fez nenhum sinal, nenhum milagre entre os samaritanos, a não ser desvendar para a mulher, revelar à mulher que ele sabia da vida dela. E esse foi o único sinal que ele fez. Isso foi suficiente. Eles creram em Jesus por causa de Jesus, não por causa de sinais, milagres. Eles creram em Jesus porque viram nele o Salvador do mundo, por causa das suas palavras. Isso reforça, mais uma vez, os 4 pontos que eu mencionei na introdução dessa lição, referindo-se ainda à lição da semana passada. As palavras de Jesus, a maneira como ele se apresentava, como ele se dirigia às pessoas, como ele ligava a sua vida e sua missão às Escrituras e as profecias do Antigo Testamento, despertaram naquelas pessoas a convicção de que ele era verdadeiramente o Salvador. Quanta lição para nós! Aqui pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançando então para a sexta-feira, é muito linda essa lição, eu me emociono,
Eu tenho estudado e pregado sobre este capítulo 4 de João tantas vezes, e cada vez que eu leio, que eu relembro Bíblia e desejado, e aprendo um novo argumento, uma nova percepção, como nesta lição estamos aqui juntos estudando, o meu coração bate mais forte. Eu quero então trazer aqui algumas linhas só, o nosso tempo se adiantou um pouquinho, eu quero terminar rapidamente. Assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente do que os próprios discípulos, eu já comentei isso. Então agora vem o pensamento para nós. Como é que nós temos reagido? Quando recebemos a mensagem, o que é que fizemos com essa mensagem? Essa mulher, continua Ellen White dizendo, representa a atitude da fé prática em Cristo. E aí vem aquela famosa frase que nós tantas vezes repetimos, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida e o que recebe se torna doador. Será que isso está sendo verdade na nossa vida? Será que, como verdadeiros discípulos, estamos mais para a mulher samaritana que foi chamar os outros? Ou como os discípulos fomos lá, só compramos e nada? Vamos procurar, irmãos, pedir que Deus nos dê a graça de vermos em cada oportunidade da nossa vida, nas conexões, relações que fazemos, uma oportunidade para testemunhar. Eu termino, então, destacando, são 4 perguntas, eu quero trazer 2. Por que Jesus teve uma recepção calorosa dos samaritanos e não foi assim com seus irmãos? Para a gente pensar. Coloque-se no lugar da samaritana, e eu acho que é bom fazer esse exercício. Um estranho diz a ela que conhece os segredos da sua vida, que não são nada bons. Como um desconhecido poderia saber isso? Ela se admira e fica impressionada. Você também acredita que o Senhor sabe os segredos mais profundos da nossa vida? Será que estamos tentando enganar alguém? A igreja, a família? A Deus não podemos enganar. Que Deus nos abençoe, irmãos queridos. Que lição maravilhosa. Que o Senhor nos dê a graça de sermos tocados por mensagens tão oportunas, tão desafiadoras, para vivermos um cristianismo fiel, comprometido com Jesus, comprometido com a sua palavra, comprometido com a missão. Vamos orar, Senhor Deus, Pai nosso. Graças te damos por tantas bênçãos recebidas no estudo desta semana. Abençoa-nos, Pai, para que tenhamos uma compreensão cada vez mais ampliada da tua palavra, dos teus ensinamentos, da tua vontade para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros missionários. Ajuda-nos a reconhecermos nosso pecado, nossas faltas, sermos transformados, vivemos segundo o teu desejo para nós. Assim pedimos e o fazemos em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Forte abraço, até a semana que vem.